Olha, gente, uma notícia exclusiva. Empresários processam o sambista Mumuzinho e pedem 3,5 milhões de reais, acusando que o cantor rompeu um contrato aí de forma unilateral. E um perito que avalia o caso na justiça disse que ele não apresentou provas em sua defesa não, hein? Trata-se de um processo de cobrança milionária pelo rompimento de um contrato com o escritório Mania Shows. Ainda não tem decisão sobre esse caso, uma vez que o processo foi paralisado aí em razão da pandemia. Mas segundo os autos que eu acessei com exclusividade, essas antigas empresárias que eram responsáveis pelo agenciamento artístico do cantor exigem o pagamento aí de uma multa de cerca de 1,5 milhão e vou explicar o que mais entra nisso ali, além de danos morais e perdas de danos que, somados a essa multa, atingem a cifra de 3,5 milhões de reais. De acordo com essas empresárias, gente, que foram responsáveis aí pelo Mania Shows, a Vera e a Maria Silvino, que já estiveram à frente aí de trabalhos com artistas de peso como Lobão, Ira, Kid de Abelha, Ed Mota, Cidade Negra, Rapa, Lulu Santos, Lenine, Vanessa da Mata e muitos outros, as duas contam que começaram a agenciar o cantor Mumuzinho quando ele ainda estava aí no mercado independente, sem selo, sem gravadora, ocasião em que elas dizem que ele se apresentava em locais sem grande expressão e estrutura, como bares, por exemplo, acompanhado apenas de um violonista ali com um cachê de cerca de 5 mil reais. E essas empresárias narram nessa acusação, gente, que tão logo começaram a agenciar o Mumuzinho, já colocaram ele para fazer 20 shows por mês e que assinaram um contrato com ele que determinava o tempo de vigência desse trabalho, que seria até a gravação de 4 CDs. Essa empresa afirma que foi responsável, por exemplo, de elevar o cachê do Mumuzinho para mais de 50 mil reais em pouquíssimo tempo de trabalho. De acordo com esse processo que eu tive acesso, logo no primeiro ano de agenciamento, gente, o Mumuzinho teve um faturamento de 667 mil. No segundo ano, o valor subiu para 877 mil. E no terceiro já atingia ali a soma de mais de 1,5 milhão de reais. E essas empresárias também afirmam que mediaram o contrato também do sambista com uma grande gravadora, a Universal Music, ocasião aí em que o cantor lançou o seu primeiro DVD ao vivo e passou a faturar também com grandes contratos publicitários. Em 2 anos, para vocês terem uma noção, o Mumuzinho já havia lançado um disco e passava a se apresentar aí também nos palcos, nos mais importantes lugares do país, principalmente nesse eixo aí entre Rio e São Paulo. O escritório afirma, gente, que trabalhou de forma árdua para o crescimento do sambista e que mais à frente ele já estaria ali lançando o seu segundo álbum, solidificando então aí uma carreira de sucesso com o trabalho prestado por essa empresa. Não demorou, gente, Mumuzinho recebeu o disco de ouro e passou inclusive a ser convidado aí para os principais festivais de música do país. Ainda de acordo com as duas empresárias, elas contam à justiça que por meio de rádios agenciadas pelas empresas dela, passaram a divulgar também o cantor, que passou inclusive a ser colocado em programas televisivos aí de grande audiência. Na época, a gente lembra que Mumuzinho participava do programa da Xuxa, Caldeirão do Hulk, Eliana, Encontro com Fátima Bernardes e também eventos ali como Criança Esperança, shows da virada do ano na TV Globo e outros programas aí também, como o Altas Horas. E segundo conta esse escritório, gente, foi deles também a responsabilidade por intermediar a participação fixa do cantor no programa Esquenta, que por longo tempo aí fez parte da grade fixa de programação da emissora nos finais de semana. E ainda de acordo com esse processo, o Mumuzinho em pouquíssimo tempo já estaria fazendo propagandas na televisão com cachês que atingiam inclusive 250 mil reais. Ele passaria a ostentar carro de luxo, comprava uma casa também, mais 3 apartamentos, como dizem as empresárias, mas essa relação entre os três entra em conflito quando o Mumuzinho decide romper o contrato com a Mania Shows antes do lançamento do 4º CD, conforme determinaria o contrato. E segundo essas antigas agenciadoras do cantor, Mumuzinho queria pagar apenas 400 mil pela multa referente aí ao rompimento do contrato em diversas parcelas ainda por cima. E elas alegam que o cálculo da multa a ser paga era de 750 mil.
E ainda, segundo essas antigas agenciadoras, o Mumuzinho teria feito algo nefasto. Antes do extrato contratual, ele teria assinado um novo contrato com um escritório que era vizinho de porta, gente, do local onde a empresa delas funcionava. Essas empresárias informaram à justiça, inclusive, que o músico apenas enviou uma notificação extrajudicial comunicando o distrato e rompeu de forma unilateral os negócios. E para elas, a atitude do Mumuzinho representou uma enorme má-fé, que faria de Mumuzinho uma pessoa, abre aspas, sem caráter, ardiloso, maquiavélico e perverso. Elas dizem que o cantor teria feito, inclusive, convite para que produtores que trabalhavam na antiga agência delas fosse com ele para o novo escritório que ele estava indo. Olha isso. A Vera e a Maria dizem que o artista arquitetou, abre aspas, um golpe sujo com a Mania Shows e pedem agora 3,5 milhões na justiça, somando a multa e o valor de danos morais e perdas e danos. Mumuzinho se defendeu, a gente dá os dois lados. Ele assumiu que decidiu romper o contrato, mas o músico afirmou que tomou a decisão em razão da inexecução de diversas ações contratuais por parte aí das antigas agenciadoras. E considerou também que estava com a carreira paralisada, sem vislumbrar aí grandes crescimentos profissionais. Além disso, o cantor informou também à justiça que ele estaria desembolsando custos referentes a marketing e a valores destinados para estruturas de shows. Ele alegou, por exemplo, que suas agenciadoras estavam marcando shows em locais inseguros e que colocava ele em risco, assim como sua integridade física e também toda a sua equipe. Olha, a confusão foi tanta que a justiça nomeou um perito para analisar toda essa documentação enviada pelas empresárias sobre a acusação e também acerca dos documentos apresentados pelo próprio Mumuzinho, contrariando, por exemplo, o valor de multa a ser pago. E eu tive acesso aí exclusivo ao resultado do laudo dessa perícia. E nele, gente, o perito informa a justiça que não foi juntado nada no processo por parte de Mumuzinho que comprovasse suas afirmações. Mumuzinho não gostou do resultado dessa perícia não, gente. Ele tentou impugnar o laudo peritual e o perito, que é economista, rebateu o cantor e informou que não aceitaria nenhum questionamento por parte do sambista, colocando o trabalho dele de perícia à prova, né? O Rômulo de Mendonça Martins, que é economista, informou que o valor da multa atualizado com juros, inclusive, passava R$1 milhão e atestou praticamente tudo o que foi alegado pelas empresárias. O perito também reforçou que trabalhava com honestidade e refutou todos os argumentos do Mumuzinho. E a juíza? A juíza marcou uma audiência de conciliação após o resultado do laudo pericial. Entretanto, a audiência não foi frutífera e esse impasse permaneceu aí entre o cantor e as antigas empresárias. A justiça agora determinou o andamento do processo para ser julgado somente após a pandemia. Por quê? Porque, como é de extrema gravidade esse processo e complexidade, se faz necessário agora que as audiências sejam presenciais, porque vão ser escutadas testemunhas e tudo mais. Gente, que bomba envolvendo o Mumuzinho, né? E olha que eu tenho mais sobre ele aí mais pra frente.